Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou Kleber Ferreira e hoje faremos mais um comentário evangélico do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, antes eu peço àqueles que podem, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, pedindo ao Mestre Jesus que perdoe todas as nossas mazelas e principalmente que esteja conosco, Mestre, mais uma semana e abençoe cada um que esteja ouvindo esse comentário evangélico. Entregue para cada irmão aquilo que eles precisam, né? Mais uma vez, muito obrigado. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá vamos pegar a lição. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos falar da lição número 11, conforto. Então, eu vou fazer primeiro lugar a leitura. Depois eu trago para nós o comentário. Então, abre aspas. Se alguém me serve, siga-me. Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente, de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não haja feito um reduto fechado para a sombra. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então vamos lá. É uma lição, né? A lição chamada conforto. E vamos fazer aqui alguns comentários, porque é muito importante. Muitas pessoas pensam que os espíritas, né, os espiritistas, como trouxe bem na lição o Emmanuel, o Chico, que nós precisamos cultuar o sofrimento, o que não é verdade. Nem Jesus cultuou o sofrimento. Na realidade, o que nós precisamos é simplesmente de disciplina. Então, isso significa o conforto. E antes da gente pedir, a gente precisa dar, né? É o famoso dando que se recebe. E é uma verdade. Porque tudo que emanamos para o universo, nossas palavras, os nossos pensamentos, voltam para nós. Então, primeiro nós damos, depois nós recebemos. Perdão que a garganta está um pouco seca. Então, voltando. O que que nos é dito nessa lição? Que nós precisamos seguir a Jesus, mas como seguir o Jesus? Ah, é seguir o seu evangelho.
na maioria de nós acreditamos que ou trabalhamos numa casa espírita, ou estudamos, ou até frequentamos, mesmo quem não seja espírita, que os nossos problemas todos serão resolvidos. Na realidade, a forma que vamos enxergar os problemas é que será diferente. Se assim quisermos, obviamente. Por quê? Que problemas todos nós teremos. Então, o que vai mudar, né? A essência de como enxergamos. Ah, então quer dizer, Kleber, que não podemos buscar conforto? Podemos e devemos buscar um conforto, mas principalmente o conforto espiritual. O material é importante, sem sombra de dúvida. Deus não quer que a gente sofra aqui no planeta, mas é muito importante que a gente busque o nosso conforto espiritual. Poxa, Kleber, mas como que eu posso buscar o conforto espiritual? Seguir o Evangelho, nós temos algumas questões muito simples, né? Amar ao próximo, a ti mesmo, o perdão, né? Fora da caridade não há salvação, a disciplina, como disse Emmanuel para Chico Xavier, né? Ele falou 3 vezes para o Chico: só preciso de uma coisa sua: disciplina, disciplina, disciplina. Então, para que possamos ter um conforto do ponto de vista espiritual e material, faz-se necessário que sigamos Jesus como já somos seus discípulos. Mas o que estamos fazendo? Na maioria das vezes, nós simplesmente utilizamos aquela frase, né? Deixa a vida me levar, né? E não podemos fazer isso. Nós temos que ter responsabilidade para com nós mesmos, em primeiro lugar. Então, se nós não estamos perdoando o próximo, se nós não estamos perdoando aquele vizinho bagunceiro que coloca o som no último, se nós não estamos perdoando aquele colega difícil no trabalho, e na maioria das vezes somos nós os colegas difíceis, né? Às vezes a gente não quer admitir, nós não estamos seguindo Jesus. Ou se estamos seguindo numa velocidade muito baixa, né? E nós precisamos começar a entender isso. O amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ou seja, como que eu vou amar alguém se eu não consigo me amar? Se eu não tenho confiança nos meus atos? Se eu não confio em primeiro lugar em Deus? Confiar é fé, não é acreditar. Acreditar, a gente acredita em Deus, tem gente até que não acredita, mas é confiar que o que você precisa, você fazendo a sua parte, Deus lhe proverá. Jesus nos trouxe, né? O pedir obtereis, bater se você bater e abrir-vos-á. Desculpa, a garganta tá ruim. Então, para que tenhamos o conforto, não basta irmos a uma casa espírita, tomarmos um passe, ouvirmos uma palestra e ir embora. Isso é importante? É. Mas e depois da casa espírita? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Qual é a nossa conduta, seja em casa e seja no trabalho? E são os dois locais que mais teremos provas para serem feitas. Haja vista que se você pede paciência, você vai precisar de provas para isso, não é verdade? Como que você vai saber se você é paciente se você estiver num lugar onde só tem pessoas calmas, né? Vamos imaginar um monastério tibetano, onde os irmãos lá meditam grande parte do tempo, possuem uma calma gigantesca, né? Como que nós vamos? Com eles, provavelmente nós não vamos nos estressar. Então, teremos a maior paciência do mundo. Onde vamos treinar a paciência? No trajeto para o trabalho, no transporte público, até mesmo dentro de casa, quando alguém fala algo que a gente não quer ouvir. Então, em tudo, para que a gente aprenda o evangelho e busque conforto, a gente precisa começar a colocar em prática. Como diz, já tem muitas pessoas, graças a Deus e a Jesus, falando de Jesus e do evangelho. Mas quantos de nós estamos praticando?
Precisamos praticar o Evangelho não amanhã, não depois, mas agora, nesse exato momento. Vamos nos modificar todos os dias um pouquinho. Isso é extremamente possível. Quantas lições Jesus nos trouxe? O famoso vigiar e orar. Quando ele fala vigiar, é a gente prestar atenção naquilo que estamos pensando e sentindo. Não é só no pensamento. O que realmente gera uma energia forte é o sentimento. Eu posso estar sorrindo para você, mas com um sentimento ruim dentro da minha pessoa. O que vai contar é o sentimento, não o sorriso. Não sei se deu para entender. É o que nós sentimos. Quantas passagens, quantos ensinamentos Jesus nos disse? Que não é o que entra pela boca que vai nos fazer mal, mas é o que sai, porque está no coração. E o órgão do sentimento é o coração. A mente é o pensamento, ele é importante, mas o que realmente cria a nossa vida é o nosso sentimento. Então, nós não vamos conseguir enganar a Deus, conseguir enganar a Jesus, porque nós somos uma energia. Se nós estamos sintonizando tristeza, a nossa energia, se nosso sentimento está em tristeza, a rádio, né? Vamos colocar assim, que vai tocar para nós é tristeza. Se é alegria, a rádio vai ser alegria. Se é gratidão, a rádio será gratidão. Então, para que tenhamos conforto seguindo ao mestre, porque seguir ao mestre, se colocarmos em prática o que ele nos ensinou, o que ele nos deixou e o que a doutrina espírita está trazendo para nós, com certeza nós vamos encarar os problemas de uma maneira diferente. Nós vamos ter mais forças e, principalmente, que, na minha opinião, uma das coisas que nós precisamos praticar, que muda tudo, é a fé. Aquilo que eu falei no começo. Muitas pessoas acreditam que fé é acreditar. Não, fé é confiar. É confiar que no momento certo, Deus vai fazer a parte dele. Mas precisamos lembrar que a fé sem ação é uma obra morta. Então nós precisamos confiar. Olha, eu quero um emprego. Ótimo. Faça o seu currículo, distribua seu currículo, entregando pessoalmente ou via e-mail, né? Mandando para os amigos, para os conhecidos. Agora, Deus vai fazer a parte dele. Ah, então Deus está brincando? Não, é porque Deus está nos ensinando a agir, a trabalhar, a confiar nele e a confiar em nós mesmos. Você fez um currículo bonitinho, estou dando exemplo do emprego, você está confiando que você fez o melhor. E uma das melhores coisas que nós temos é a nossa confiança. Nós precisamos confiar que somos capazes de tudo que vamos empreender. Então, o que eu quero dizer é que o conforto nesse quesito, ele significa o quê? Que nós precisamos olhar para a nossa vida, tomar conta da nossa vida de que forma? Seguindo ao Mestre Jesus. Qual é a regra? Qual é a receita, né? Vamos colocar entre aspas, é o Evangelho. Quem pode nos ajudar muito? A própria doutrina espírita, através de livros maravilhosos como esse que nós estamos estudando na casa, mais os amigos, colegas palestrantes. Então, vamos nos empenhar. Ninguém está pedindo nada impossível aqui. Jesus é o mestre, é o governador desse planeta. Ele não traria o evangelho. Ele não trouxe todas essas informações para nós, todas essas lições, se nós não tivéssemos capacidade. Se ele é o nosso mestre, como ele faria isso se não tivéssemos preparados para isso? Ele seria injusto. Na verdade, eu gosto de dar esse exemplo. Ninguém coloca uma criança de 2 anos de idade para aprender matemática. Ela nem sabe o que é. Então, Jesus não faria isso conosco. Então, sim, é possível a gente perdoar, perdoando para quem é o conforto? Para nós mesmos.
desculpando as faltas do outro, para quem que vem o conforto? Para nós mesmos. Quando eu confio em Deus, em Jesus, quando eu tenho fé, quando eu tenho confiança na minha pessoa, mas principalmente confiar em Deus, onde está o conforto? Em mim mesmo. Quando eu pratico a caridade, seja ela material, seja ela moral, eu aumento o meu conforto. Então, nós temos como, né, modificar toda essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Poxa, Kleber, mas o mundo está difícil, o Brasil está difícil. Novamente, vamos praticar o Evangelho para que possamos, primeiro, nos modificarmos e depois servirmos de exemplo. Como disse outro dia um palestrante, o Haroldo Dutra, nós espíritas não estamos querendo juntar um mundo de espíritas ou converter as pessoas. Nós queremos ajudar para que nós sejamos pessoas de bem. Ser uma pessoa de bem não importa a religião. Talvez nem tenha religião e é uma pessoa maravilhosa. Então vamos seguir Jesus para que tenhamos o nosso conforto, porque as dificuldades nós vamos ter. Jesus não precisava passar por dificuldades e passou para mostrar para nós que é necessário para o nosso crescimento. Temos débitos? Sim, temos débitos do passado, por isso que temos a reencarnação. Mas não vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar em sermos todos os dias um pouquinho melhor do que fomos ontem. Isso é possível? Desligando um pouco o celular, né? Dando atenção para os nossos familiares, para os nossos parentes, fazendo aquela ligação para um amigo. Você já ligou para um amigo falando como foi sua semana? Estou com saudade, você está bem? Ou quando você faz uma caridade material, né? Quer fazer uma doação em espécie, doar um cobertor, uma roupa. Inclusive, a casa está precisando muito nesse momento de frio. Precisa o ano todo, mas agora principalmente. Ou a caridade moral, quando alugamos o nosso ouvido para um irmão que está necessitado, querendo falar, às vezes ele nem quer um conselho, ele só quer alguém que o ouça. Quando damos um sorriso para uma pessoa, quando falamos uma palavra fraterna para alguém, quando desculpamos um erro. Então, o conforto que nós buscamos, e novamente, repetindo, conforto material é importante, nós precisamos do material, mas o verdadeiro conforto é o espiritual. E para isso nós já temos a receita: seguir Jesus. E seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos. Perdão, caridade, amor. Qual talvez uma das maiores caridades que a gente possa fazer para alguém? Uma caridade moral. Fazer uma prece para um irmão que está enfermo, para um irmão que está em dificuldade, para um irmão que desencarnou. Isso vai nos trazer conforto. Isso vai fazer com que comecemos a olhar o mundo de uma maneira diferente. E sim, nós temos os nossos problemas, mas tem irmãos que estão em situações até piores que nós, e às vezes estão mais equilibrados que nós mesmos. Ah, tá tudo difícil. Novamente, ninguém está falando que vai ser fácil, mas estamos falando que é possível. Com Jesus vai se tornar fácil. Vamos ser maiores que o problema. Então, cabe essa reflexão, né? Eu gosto sempre de falar, faz o evangelho no lar, você consegue juntar a sua família para fazer uma prece, você pode fazer, né, uma prece
Eu sempre falo que mental, né? Agradecendo pelo alimento, pelo banho, pela cama, pelo trabalho, por tudo que nós temos. Então vamos fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Vamos nos modificar. Nós temos o costume, a mania de querer modificar o outro. O outro, você pode até ajudar a modificá-lo, mas pode ter certeza que vai ser pelo exemplo. Sim, pelo exemplo. Então, o comentário que eu quis deixar aqui hoje, para que possamos refletir, é: temos sim o conforto material, que ele é importante, mas nós temos o conforto espiritual que só Jesus pode nos proporcionar. Lembra? Buscai o reino de Deus, né? O reino de Deus está nós mesmos, e tudo lhe será acrescentado. Todas as ferramentas que necessitarmos nos será dado. E o reino de Deus está aqui, ó. Deus está aqui. Jesus está aqui, ele não está longe. Eles não estão sentados num trono, lendo um petitório. Não. Então vamos nos modificar. É possível. Vá na casa espírita, preste atenção na palestra, estude, faça uma leitura edificante, né? Faça o evangelho no lar, habitue-se à prece. Isso é muito importante não só para você, para os seus familiares, mas para o planeta. Nós estamos interligados ao planeta Terra. Então, meus amigos, esse era o comentário que eu queria deixar aqui com vocês. Eu peço que vocês curtem o canal, compartilhem, escreva nos comentários o que você achou dessa palestra. Não por questão de elogios, mas porque ajuda esse vídeo a passar para mais pessoas quando você interage com o vídeo. E envie para os seus amigos, familiares e principalmente o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo precisa da sua doação. Uma pasta de dente, um sabonete, uma toalha, um cobertor, isso é muito importante. Nós temos um trabalho assistencial, então nós precisamos da tua ajuda. E, por favor, frequente, faça uma visita. Quem não conhece, visite a nossa casa, que fica ali entre Santana e Jardim São Paulo, próximo do metrô, tá bom? Então vamos fazer uma prece para encerrarmos. Mestre, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoe a todos esses irmãos, abençoe os seus lares, seu trabalho, sua saúde. E nos colocamos, mestre, à disposição para seguir o seu caminho como discípulos que somos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.